Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Estamos nós aqui, mais uma vez, para terminarmos a nossa jornada com Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós leremos a última lição desse livro maravilhoso, a lição 24, né? Como nós sempre fazemos, a gente vai indicar a leitura, o título grande e os subtítulos menores que a gente vai desenvolver aqui na nossa conversa. Não é verdade? Baixar aqui para ficar um pouquinho mais centralizado, né? As referências, como sempre, nesse volume têm sido grandes, né? 1 Coríntios 7, 22, Atos 13, 2, 1 Coríntios 12, 18, Romanos 1, 9, 1 Tessalonicenses 5, 14, 1 Pedro 5, versículos 1 e 2, e eu esqueci de falar o título da lição. A lição 24 é o Serviço a Deus, parte 2. Ok? E o título grandão é O Significado. E os títulos menores são Ser Escravo, Ser Sacerdote, Sacerdócio Universal, Sacerdócio do Evangelho, Pregar o Evangelho, A Grande Comissão, Pregar o Evangelho do Reino. Nós vamos navegar por esses subtítulos aí. Primeiro subtítulo é Ser Escravo. Um dos significados de servir ao Senhor é servir como escravo. Segundo o dicionário, um escravo é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Ainda que não gostemos, especialmente nos dias de hoje, da ideia de ser privado da liberdade e de pertencer a alguém ou ser sua propriedade, isso acontecia nos tempos remotos nas relações de trabalho. Sempre fomos escravos. Antes servíamos o pecado como escravos. Romanos 6, 6. E agora somos escravos de Deus. Isto é verdadeira liberdade. Ser escravo de Deus é a verdadeira liberdade. A palavra grega traduzida como servo no Novo Testamento é doulos, que literalmente significa escravo. Todos os que servem são servos, são escravos de Cristo. Paulo afirma claramente que agora somos escravos de Cristo. A palavra escravo se refere a alguém que foi vendido e perdeu a liberdade. Essa posição revela o significado de servir ao Senhor. É servir como escravo. Agora já compreendemos que somos escravos, é fundamental saber a quem pertencemos, de quem somos. A Bíblia nos diz que fomos comprados por preço e agora devemos glorificar a Deus em nosso corpo. 1 Coríntios 6, versículo 20. O Senhor Jesus pagou alto preço para nos adquirir e uma vez comprados por Ele, lhe pertencemos, somos dele. Este é o primeiro fundamento de nosso serviço. Deus tem todo o direito sobre nós. Essa visão, experiência e consciência são fundamentais para alguém poder servir a Deus. Ser sacerdote. Outro aspecto de servir o Senhor é como sacerdote. A essência do sacerdócio é ter acesso direto a Deus, sem necessidade de intermediário, e acesso aos homens carentes da graça divina. Então, logo você se torna cristão, torna-se sacerdote. A Bíblia nos mostra 3 aspectos do sacerdócio. Primeiro, o sacerdócio santo, 1 Pedro 2, versículo 5, no qual nossa função principal é permanecer na presença do Senhor e ser saturados dele. Segundo, o sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9, no qual vamos às pessoas para abençoá-las com o próprio Deus. E terceiro, o sacerdócio do Evangelho, Romanos 15, 16, que consiste em pregar o Evangelho para salvar pecadores, a fim de que sejam oferecidos a Deus como sacrifícios aceitáveis. Sacerdócio universal. O sacerdócio é universal, isto é, todos os crentes são sacerdotes. Apocalipse 1, 5, 6 salienta que aquele que nos ama
pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Assim, todos os amados do Senhor, libertados pelo seu sangue, foram constituídos sacerdotes. Não devemos tomar o caminho dos israelitas, divididos em duas classes, povo e sacerdotes. Não espere que ninguém seja sacerdote por você. Você mesmo tem de sê-lo. Não há classe intermediária entre nós. Quanto mais universal for o sacerdócio, mais visível será a igreja. Quando todos os santos se levantarem para servir, o reino de Deus virá entre nós. Será um reino de sacerdotes. Todos serão sacerdotes. Isso será glorioso. Sacerdócio do Evangelho. Detalharemos um pouco mais sobre o sacerdócio do Evangelho em Romanos 15:16. Lemos: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A palavra ministro, utilizada nesse versículo em grego, significa sacerdote. E anunciar significa servir como sacerdote. O apóstolo Paulo se considerava um sacerdote do Evangelho, e em seu coração ardia o fogo pelo Evangelho. Este é nosso serviço como sacerdotes, nosso sagrado encargo, anunciar o Evangelho. O Espírito deve queimar em nosso coração, de modo que arda o fogo pelo Evangelho e haja encargo para salvar as pessoas. Necessitamos perceber que o que ganhamos e desfrutamos da parte de Deus resulta num serviço, numa ministração a outras pessoas. A graça não deve parar em nós, mas alcançar outros. Isso está no coração de Deus. Esse serviço resulta em que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 16, parte B. O Evangelho alcança essas pessoas que, por crer no Senhor Jesus, recebem a justificação concedida por sua morte e passam a experimentar a santificação por sua vida. Eram impuras e indignas diante de Deus, mas, visto que o Evangelho chegou até elas, receberam a vida divina e foram santificadas, separadas para Deus e mudadas em seu interior. Agora são diferentes. Antes eram para o mundo e serviam ao inimigo de Deus, mas agora são para Deus. A oferta desses que agora recebem a graça ministrada por nosso serviço como sacerdotes no Evangelho é aceitável. Romanos 15:16. Isso significa que Deus os recebe com alegria. Isso é servir como sacerdote o Evangelho de Deus. Essa é uma oferta agradável a Deus. Pregar o Evangelho. Servir a Deus também significa pregar o Evangelho. Esse é um dos principais aspectos do nosso serviço. É valioso, cumpre o plano eterno de Deus. Paulo afirma em Romanos 1:9, Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. O apóstolo servia no Evangelho. Nós que amamos o Senhor e queremos servir, devemos ir e pregar o Evangelho. Em 1 Timóteo 2:4, parte A, o apóstolo disse: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Muitos cristãos oram para saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. No entanto, ignoram qual é a vontade de Deus para a humanidade. Todos pecaram, todos foram condenados, todos estarão no lago de fogo, a não ser que sejam salvos. Se não forem salvos, não serão úteis a Deus, que os criou, nem membros da igreja gloriosa que o Senhor edifica. Portanto, Deus deseja que todos os homens sejam salvos para seu propósito. Se formos sérios com o Senhor, nos consagraremos para essa comissão gloriosa. Primeiro temos de orar, pois isso nos enche do Espírito. Faz com que o Pai nos dê aqueles por quem pedimos e permite que o Senhor traga à terra o que foi feito no céu. Orar também nos dá energia para realizar essa grandiosa obra. Depois de orar, temos de ir e fazer discípulos de todas as nações, como o Senhor nos incumbiu em Mateus 28. Em Marcos 16, ele nos incumbiu de pregar a toda a criação.
Em Lucas 24, disse-nos que devemos ser suas testemunhas a todas as nações. Em João 15, ele nos designou para ir e dar fruto, fruto que permaneça. Portanto, junto com a oração temos de ir. Os incrédulos não virão até nós. O Senhor saiu do seu trono nos céus para vir até nós. As pessoas não sabem o endereço. E se sabem, talvez não queiram vir. Isso exige de cada um de nós que oremos e tenhamos a atitude de ir até elas. A grande comissão. Mateus 28,16 nos mostra que os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus designara. Somente ali poderiam ver claramente. Esse é um princípio muito importante. O versículo 17 relata que depois de ter obedecido e ido, puderam ver. Isso equivale a dizer que é crucial abandonar nossos planos pessoais para ver e receber a comissão divina. Implica submeter a Deus nossos conceitos, sonhos, expectativas e planos, crendo que Ele se revelará a nós. Creia na sua promessa, versículo 10. Obedeça, versículo 16. E você haverá, versículo 17. O versículo 17 descreve que houve duas reações. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tanto para os que creem e adoram, como para os que duvidam, Jesus se aproxima e lhes fala, no versículo 18. A atitude do Senhor mesmo, diante dos que duvidam, ainda foi de se aproximar, não condenar e transmitir a grande comissão. A comissão não está baseada na nossa capacidade, e sim na sua autoridade. No versículo 18b a 19, o Senhor diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A autoridade vem antes do comissionamento, visto que toda a autoridade lhe foi dada. Ele pode nos enviar, e nós vamos com a sua autoridade. No versículo 20, o Senhor continua a nos comissionar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e faz uma promessa maravilhosa aos que atenderem. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Pregar o evangelho do reino. Em Mateus 24:14, o Senhor disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino, que inclui o evangelho da graça, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. Apocalipse 1:9. O evangelho da graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna, ao passo que o evangelho do reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Esse evangelho será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações, antes do fim desta era. Portanto, essa pregação será um sinal de sua consumação. Nós que amamos o Senhor e queremos servi-lo, temos a incumbência de pregar o evangelho do reino, até que não haja mais lugares aonde ir. Terminamos assim o nosso maravilhoso Fundamentos da Fé Cristã. Eu espero que esse livro tenha ajudado muito a cada um que tenha ouvido, tenha assistido esses vídeos. E vou pedir de novo, quem não é inscrito, se inscreva. Me ajuda a divulgar essa palavra para outras pessoas, para seus amigos, familiares. Bom Deus abençoe a todos. Um abraço.